Você está devendo no cartão de crédito, eu vou te falar uma coisa que parece absurda. Talvez pagar agora seja exatamente o pior erro que você pode cometer. Antes, gente, de pagar qualquer coisa, eu faria uma análise muito simples. Porque existe uma diferença enorme entre uma dívida que é pagável e uma dívida que é impagável dentro da sua realidade. Quem não entende essa diferença costuma aceitar qualquer acordo que o banco oferece. Compromete o orçamento de casa e poucos meses depois volta a se endividar. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o plano que eu usaria para sair de uma dívida de cartão com estratégia, sem aceitar acordos no desespero, sem pagar juros necessários e sem colocar o orçamento da minha casa em risco. Existe um mito que se chama nome limpo. A primeira coisa que você precisa entender nesse vídeo é que o cartão de crédito não é uma extensão do seu salário, ele é só um meio de pagamento. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cássia Silveira. Depois de reconstruir a minha vida financeira, hoje eu ajudo milhares de pessoas a organizarem o dinheiro sem depender de planilhas complicadas ou de força de vontade. E justamente por acompanhar essas pessoas e casos parecidos, existe um padrão que eu vejo acontecer sempre. O problema é que muita gente começa usando o cartão para organizar a vida, só que quando percebe, está usando o cartão para complementar a renda. E aí a pessoa ela compra mercado no cartão, farmácia no cartão, parcela roupa, parcela comida, parcela as contas básicas. E quando a fatura chega, ela já não representa mais consumo. Ela representa a sobrevivência daquela família. E é aqui que entra, gente, uma prisão emocional forte, que é o medo de sujar o nome. Tens esse medo por aí? Não estou dizendo que nome limpo não importa, tá? Importa sim. Mas nome limpo não pode valer mais do que comida, aluguel, remédio, a segurança da sua família. Tem gente que paga o banco e deixa faltar dentro de casa. Tem gente que pega empréstimo para pagar cartão. Tem gente que paga o mínimo da fatura por meses só para não atrasar. E tudo isso, gente, para manter uma aparência de controle. Cássia, eu estou pagando em dia. Enquanto por dentro da vida financeira está desmoronando. Então vamos com calma. Antes de pensar em pagar, você precisa primeiro entender o tamanho real do seu problema. Combinado? Entendido isso, agora eu vou te mostrar exatamente como que eu analiso qualquer dívida de cartão antes de tomar uma decisão. E não importa, tá? Se você deve 2 ou 50 mil. Existe uma sequência de passos que mostra quando vale a pena negociar, quando é melhor esperar e, principalmente, como evitar os erros que fazem muita gente pagar durante anos e continuar no mesmo ciclo endividado. E vou te falar, o primeiro passo é descobrir uma coisa que quase ninguém verifica. Passo 1. Descubra se a dívida é pagável ou impagável. Aqui eu uso uma métrica simples, 30% da sua renda líquida. Pega quanto você ganha líquido por mês, olha para o valor que você teria que pagar o cartão ou em um acordo. Se a parcela ou o pagamento mensal dessa dívida compromete até 30% da sua renda, talvez exista uma estratégia para pagar sem parar tudo. Mas agora, vamos lá, se essa dívida passa de 30% da sua renda, acende um alerta. Porque talvez você esteja tentando pagar uma dívida impagável dentro da sua realidade atual, entende? Vamos usar um exemplo simples? Se você ganha 3 mil e o banco quer que você pague 1.500 por mês, isso representa 50% da sua renda. Na prática, pode até parecer que você está sendo responsável. Mas se depois disso você precisa voltar para o cartão, usar o cheque especial ou pegar um empréstimo, você não está pagando a dívida. Você está apenas trocando o problema de lugar. E é aqui, gente, que entra uma analogia muito importante. A dívida do cartão é a febre, mas a infecção é o orçamento desregulado. Se você só tenta baixar a febre sem tratar a infecção, ela vai voltar. Por isso, antes de pagar qualquer acordo, você precisa saber, vamos lá, quanto que entra, quanto que sai, quanto que sobra e quanto realmente cabe pagar sem destruir o básico. E é exatamente aqui que muita gente percebe que não consegue fazer essa análise sozinha. Porque uma pequena decisão errada, gente, pode custar meses ou até anos tentando sair das dívidas. Esses aqui, ó, são alguns depoimentos dos clientes, dos nossos alunos que conseguiram quitar as suas dívidas, organizar a sua vida financeira,
pelo simples fato de entenderem o jogo das finanças. Se você está sentindo que precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para estruturar a sua vida financeira e te ajudar a fazer o dinheiro parar de sumir e começar de uma vez por todas a trabalhar por você, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, onde você vai conseguir falar diretamente comigo, é isso mesmo. Você vai entender como que funciona o meu método, o meu acompanhamento. Mas é só para você que decidiu que o ciclo das dívidas termina hoje. É só clicar. Vamos ao passo 2? Não caia na armadilha do pagamento do mínimo. Agora eu preciso ser muito direta. Pagar o mínimo de fatura é uma das escolhas mais perigosas para quem está endividado. Sabe por quê? Porque ele te dá uma falsa sensação de alívio. Você paga o mínimo, o banco não considera atraso naquele momento, o seu nome continua limpo e você pensa, meu Deus, consegui respirar. Só que o restante da fatura, da dívida, vem com juros. E aí no mês seguinte a conta volta maior e você paga o mínimo de novo. E ela volta maior de novo. E quando você percebe, você já pagou muito dinheiro, mas a dívida principal não diminuiu. É como tentar esvaziar uma piscina com uma colher enquanto a torneira continua aberta. Você se esforça, você paga, você sofre, mas a dívida continua ali. Segundo o Banco Central, quando você não paga o valor total da fatura, o saldo pode ir para o crédito rotativo, ou seja, para o parcelamento da fatura com cobrança de encargos. Então, além disso, o uso do rotativo ele é limitado e o saldo deve ser quitado ou parcelado depois desse período de novo. Então, gente, a regra prática é, se você não consegue pagar na fatura total, não finja que o mínimo resolve. Isso atrasa a sua vida. Vamos ao passo 3. Entenda a regra do dobro. Agora vem um ponto que muita gente ainda não sabe. Desde as 9 regras do cartão de crédito, os juros e encargos do crédito rotativo e do parcelamento de fatura passaram a ter um limite. Pois é, eles não podem ultrapassar 100% do valor original da sua dívida. Ou seja, na prática, isso significa que uma dívida de R$1.000 nessa modalidade não deveria virar 5.000 ou 10.000 apenas por conta dos juros e encargos. O próprio Banco Central explica que, nas operações de crédito rotativo e de parcelamento de fatura, os juros e encargos financeiros ficam limitados ao valor da dívida original. Só que cuidado, isso não significa que você pode simplesmente ignorar a dívida. Também não significa que toda cobrança acima do dobro esteja automaticamente errada. Porque podem existir outros valores envolvidos, como por exemplo novas compras, IOFs ou até renegociações. O que essa regra significa é que você não deve aceitar qualquer número sem conferir, ok? Se a sua dívida original era de 5.000 e hoje aparece uma cobrança muito maior, peça sim a memória de cálculo. Verifique exatamente o que está sendo cobrado. Se são juros, se são multas, se são encargos, se são parcelamentos, renegociações. Muita gente entra em pânico ao ver o valor atualizado e aí aceita no primeiro acordo que aparece. E, gente, é exatamente nesse desespero que muitos acabam fechando acordos desfavoráveis, passam no funil inicial. Agora entenda uma coisa, apenas colocar essa regra em prática não basta. Desarme o medo das cobranças. Escuta com atenção. Nós vamos falar de uma parte emocional. Quando você atrasa uma dívida, começam as ligações, SMS, WhatsApp, e-mail, mensagem dizendo que o seu CPF pode ser protestado, que pode haver cobrança judicial, bloqueios de bens, penhoras e muita gente entra em desespero. Mas aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara. Uma dívida pode sim ser cobrada judicialmente, só que cobrança não é condenação. Mensagem de cobrança não é penhora, gente. Ligação de empresa de cobrança não é bloqueio judicial. Existe um processo, existe direito de defesa, exige análise de prova, exige decisão. E nem tudo que é dito em uma ligação de cobrança vai acontecer. A maioria não acontece, tá? Além disso, a própria legislação brasileira protege determinados bens e valores em algumas situações. Ou seja, o bem da família, por exemplo, possui proteção legal em muitos casos. O Código de Processo Civil também prevê hipótese de impenhorabilidade, como valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, tá? Mas atenção! Essas proteções não são absolutas. Elas precisam ser analisadas e alegadas corretamente dentro de um processo.
Por isso, gente, não tome uma decisão financeira movida pelo pânico. Não aceite um acordo porque alguém falou alto no telefone. Não reconheça uma nova dívida sem antes ler e entender o que está assinando. Não aceite uma parcela que você sabe que não vai conseguir pagar. O seu objetivo não é fugir da dívida. O seu objetivo é negociar com estratégia. Agora eu quero saber de uma coisa. Qual é a sua maior dificuldade hoje? O valor da dívida ou o medo de negociar? Me responde aqui nos comentários, porque agora chegou a hora de montar a sua estratégia. Vamos lá ao próximo passo. Se a dívida é pagável, você tem que fazer isso. Vamos aos caminhos práticos, tá? Primeiro cenário, a dívida é pagável, ou seja, ela cabe dentro dos 30% da minha renda e não compromete o básico da sua casa. Ok, nesse caso a primeira coisa é parar de usar cartão. Não adianta parcelar a dívida e continuar comprando no mesmo cartão. É como tentar secar o chão com a torneira aberta, concorda? Depois, você precisa transformar aquela fatura variável em uma parcela fixa que caiba no seu orçamento. Mas aqui, gente, vai entrar um detalhe. Não aceite a primeira proposta. Compare o valor total, veja quantas parcelas, vai ver juros, vê se o valor cabe realmente no seu orçamento, tá? E antes de fechar, faça a pergunta mais importante. Se eu aceitar essa parcela, eu consigo pagar as minhas contas básicas sem voltar para o cartão? Se a resposta, gente, for não, o acordo não serve. Mesmo que o banco diga que é uma oportunidade, mesmo que a parcela pareça menor, mesmo que você queira resolver isso logo. Acordo que não cabe no orçamento não é solução. É uma nova dívida com data marcada para dar errado. Você concorda? Então vamos lá. Se a dívida é impagável, mude agora a estratégia. Agora nós vamos para o segundo cenário. A dívida é impagável, Cássia. Ela passa de 30% da minha renda. Ou seja, você tenta pagar e falta dinheiro para o mercado. Você paga o cartão e precisa usar o cartão de novo. Você faz acordo e já sabe que vai atrasar. Olha só, nesse caso, talvez o caminho não seja aceitar qualquer parcelamento. O caminho é estancar a sangria. E aqui eu preciso falar com muita responsabilidade. Eu não estou dizendo não pague a dívida e pronto. Eu estou dizendo, se pagar do jeito que o banco está propondo, você vai destruir a sua vida financeira e não vai resolver o seu problema. Você precisa construir uma estratégia antes, é fato. É nesse cenário que eu faria, ok? Primeiro passo, eu pararia de alimentar juros ruins sem um plano, tá? Segundo passo, eu montaria um orçamento de sobrevivência. Terceiro, eu separaria todos os meses para formar capital de negociação e reserva financeira. Porque o banco negocia melhor quando você tem uma proposta à vista. Vou te contar uma coisa importante. Com o passar do tempo, a dívida ela entra em estágios internos de perdas para o banco. E as propostas de desconto podem melhorar. Mas o ponto não é esperar pelo milagre. O ponto é usar esse período para juntar caixa. Se você simplesmente para de pagar e não guarda nada, lá na frente você continua sem saída e capaz de voltar para o contexto. Mas se você para de pagar uma dívida, começa a guardar o valor que pagava antes, né, tentando entregar ao banco, você começa a construir o seu poder de negociação. O próximo passo é blinde o dinheiro da negociação, é isso mesmo. Agora vem um ponto indispensável. Se você deve para o banco, não deixe o dinheiro na conta parada neste mesmo banco. Abra uma conta em outra instituição onde você não tenha dívida ativa, tá bom? Por quê, Cássia? Porque você precisa proteger a sua organização financeira, isso mesmo. O seu dinheiro de mercado, de aluguel, de remédio, de transporte, não pode ficar misturado com o banco que é o credor da sua dívida. A ideia não é esconder dinheiro, tá? A ideia é separar as coisas. Conta de sobrevivência, conta de reserva e conta de negociação. E todo mês você vai guardar o máximo possível para uma proposta futura. Se antes você tentava pagar R$800 de fatura e isso não resolvia nada, talvez agora você precise guardar esses R$800 por alguns meses para chegar em uma proposta à vista. Porque acordo bom não depende só de desconto, depende de você conseguir pagar. Próximo passo. Cássia, como negociar sem cair em armadilha? Vamos lá. Quando chega a hora de negociar, você precisa usar canais oficiais, primeiro ponto, tá? Aplicativos, portais oficiais, consumidor.gov, o Serasa, os feirões oficiais. E sempre peça
tudo por escrito. Valor original, valor atualizado, o desconto, o valor final, as condições, o prazo, tá? Comprovante de quitação. Agora, algumas frases que você pode usar quando você estiver falando com a assessoria de cobrança. Eu não tenho condição de assumir essa parcela sem comprometer as minhas obrigações hoje. Eu não vou fazer nenhum acordo que eu já sei que eu não consigo cumprir. Eu preciso da proposta formal por escrito, por e-mail, por gentileza. Eu só consigo negociar dentro da minha capacidade real de pagamento. Eu não autorizo novos contratos sem antes analisar as condições completas. Se houver desconto para pagamento à vista, eu posso sim avaliar. Parcelamento abusivo, eu não consigo assumir. Essas frases mudam a sua postura, entende? Você sai de uma posição de desespero e você entra em uma posição de negociação. Mas lembre-se, o banco ele quer receber, mas você precisa conseguir pagar sem quebrar de novo. Agora deixa eu trazer um alerta rápido. Cartão não é cheque especial. Não confunda dívida de cartão com dívida de cheque especial. O cheque especial, gente, ele pode ser ainda mais perigoso, porque ele fica grudado na sua conta corrente. Você vai receber o salário, o limite já engole o dinheiro, você tenta respirar, mas a conta continua negativa. Então, se além do cartão você também está no cheque especial, o cuidado, gente, precisa ser dobrado. Muitas vezes a primeira blindagem é exatamente tirar a sua renda de onde existe cheque especial ativo. Porque se o dinheiro cai ali, você perde o controle antes mesmo de conseguir organizar o seu mês, concorda? Renda extra sem estoque para acelerar a quitação. Vamos lá. Agora, para a gente acelerar a negociação, talvez sim você precise aumentar a entrada de dinheiro. Mas eu sei que muita gente trabalha em escala pesada. Chega cansado, não tem tempo para montar um negócio enorme. Então pense em renda extra sem precisar de estoques com serviços simples, tá? O objetivo aqui não é você ficar rico com renda extra em 30 dias. Não, você ganhou tempo. Agora é formar caixa para negociar. Às vezes, gente, 300, 500 reais por mês a mais já encurtam muito caminho para uma proposta à vista, concorda? E no fim das contas, vamos lá, sair das dívidas de cartão não começa pagando, começa entendendo que o cartão não é um salário. Entendendo que nome limpo não pode custar a sobrevivência da sua casa. Entendendo também que pagamento mínimo não vai resolver uma dívida, apenas vai empurrar o problema para frente. Entender que a dívida tem que ser paga com estratégia. E dívida impagável precisa de outra estratégia. Só que o maior erro é tratar todos os casos do mesmo jeito. Às vezes, pagar sim é o caminho. Às vezes, negociar é o caminho. Só que às vezes parar, organizar, blindar o dinheiro, juntar capital é o caminho mais responsável. Mas em todos os casos, a decisão precisa ser tomada com números e não com medo. Porque o banco, gente, ele trabalha com estratégia e você também precisa trabalhar. Se esse vídeo te ajudou a entender que você não precisa negociar no desespero, já se inscreve aqui nesse canal para você não perder os próximos conteúdos semanais que eu vou trazer aqui e para te ajudar a sair do caos com clareza, estratégia e muita responsabilidade. Agora eu vou te deixar aqui com outro vídeo na tela de como fazer renda extra sem estoque para a gente poder acelerar esse teu plano de quitação. Vamos lá?